Se tem uma coisa que 2017 me ensinou, foi que eu devo cuidar do meu corpo. Eu comecei a entender que se isso e isso não estiver em equilíbrio, eu não vou estar bem de maneira alguma. E foi quando eu comecei a fazer algumas mudanças, apesar da preguiça. Mas quando eu comecei a incluir esses cuidados com o meu corpo, que estão totalmente relacionados à atividade física, na minha rotina, sem ser por obrigação, as coisas começaram a fluir da melhor maneira. Tem uma frase que eu vi uma vez e eu achei essa frase bem sensacional. Ela fala assim: cuide do seu corpo, você mora nele. É óbvio, tipo, seu corpo é seu templo, né? Se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua saúde física e mental, você não tá cuidando de si próprio. E foi quando eu comecei a fazer coisas diferentes e comecei a fazer essas coisas por mim, sabe? Eu comecei a identificar as atividades físicas que eu podia fazer, que eu podia incluir na minha rotina da melhor forma. Então, eu comecei a fazer pilates, comecei a tentar fazer natação, obviamente com dias e horários, né, claro, comecei a correr, comecei a caminhar. E dentro dessas coisas que eu falei, a única coisa que me custava era fazer o pilates, as outras coisas não me custavam tanto fazer, né? Era o que me custava fazer era mais a vontade, né? A força de vontade. Então eu comecei a ter algumas estratégias para ter mais vontade, comecei a deixar o tênis mais à mostra, comecei a botar as músicas que eu queria ouvir, e aí dessa forma eu comecei a me empolgar mais para fazer atividade física. E uma coisa é certa, quando eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a me sentir muito melhor e comecei a ver diferenças no meu corpo. Eu não tô falando de diferenças significativas em volume, mas eu tô falando em resistência, em respiração, em coisas que antigamente eu não conseguia fazer. Então, cuide bem do seu corpo, você mora nele. Se o ano que passou me ensinou uma coisa muito importante e valiosa, é que eu devo fazer mais coisas que eu gosto. E eu passei por um período na minha vida que eu esqueci totalmente de quem eu era e não priorizava, enfim, foi uma fase em que eu realmente passei por um período em que eu esqueci quem eu era, né? Quem Rebeca era, o que Rebeca gostava de fazer. E quando eu comecei a parar em 2017 e analisar, olhar para mais para dentro de mim, que eu acho que isso que é fundamental, você parar e analisar, identificar quais são as coisas de fato que fazem você, sabe, vibrar por dentro. O que é que faz você se sentir bem? Então eu comecei a analisar e comecei a fazer mais coisas que eu gostava. Coisas simples. Dançar na frente do espelho. É vergonhoso? É se alguém estiver vendo. Mas eu adorava fazer isso. Eu comecei e eu voltei a fazer. Tipo, como aquilo foi bom, velho. Como aquilo ali trouxe coisas boas pra mim. Outras coisas, assistir filme, fazer maratona de uma série, ler um livro. Caramba, velho. Eu era viciada em leitura. Só que eu fui perdendo esse hábito da leitura. E quando eu me dei conta, eu me perdi de vários outros hábitos que eu gostava muito de fazer, porque eu esqueci de fato de quem eu era. Então, olhe mais para dentro de você, identifique mais o que você gosta de fazer, sabe? Eu comecei a redescobrir coisas que para mim faziam um sentido incrível, tipo cantar, dançar, ler, assistir a um filme, ir na praia. Como isso é bom, sabe? Tipo, dedique mais. E além disso, teve uma coisa fundamental que eu comecei a perceber em mim, que foi minha organização, sabe? Eu comecei a me organizar melhor como pessoa. E eu comecei a perceber que a organização, ela tá diretamente ligada com a procrastinação. Eu não falo só de organização do quarto, organização das suas roupas, eu falo da organização da vida. Antigamente eu era uma pessoa que eu pegava e procrastinava muito, então se eu tinha um detalhezinho para fazer, podia ser o que fosse, podia ser pagar uma conta, ou resolver alguma pendência, ou arrumar alguma coisa, eu procrastinava e botava, ao invés de resolver aquilo ali naquele momento, eu comecei a colocar daqui a uma semana, daqui a 2, 3, 4, passavam-se meses e eu não resolvia coisas pequenas. E aí foi quando eu parei e comecei a falar, não, velho, eu preciso me organizar de uma maneira melhor, eu preciso parar de procrastinar porque não tá dando certo. E aí foi quando eu parei de procrastinar e comecei a estabelecer melhor as coisas, sabe? Uma dica muito valiosa é estabelecer datas para as coisas. E aí foi quando eu comecei a me organizar melhor. E comecei a fazer as atividades, fazer minhas obrigações na hora. E depois disso eu comecei a me recompensar por aquilo. E a recompensa podia ser simplesmente tomar um sorvete sozinha, ou a recompensa podia simplesmente assistir a um filme que eu gosto. Então,
foram coisas que tiveram mudanças significativas na minha vida em 2017. E dedicar mais tempo poderia ser sair sozinha, entende? Poder assistir a um filme sozinha, poder me priorizar como pessoa. Se eu tiver com vontade de comer ou de fazer algo, eu vou, como, faço, enfim. Se eu não estiver bem naquele ambiente, eu saio. Exatamente fazer aquilo que você quer e não fazer pelos outros, sabe? Em muitos momentos da minha vida, eu esqueci de me priorizar e eu acabava priorizando uma outra pessoa, independente de quem fosse. E eu me perdia de mim mesma. E eu comecei a dedicar mais tempo pra mim. Tudo isso que eu falei sobre fazer o que eu gosto, dedicar mais tempo pra mim, está relacionado a uma coisa muito importante que eu aprendi em 2017, que por muito tempo eu tinha esquecido, de me amar mais. E quando eu falo amar mais, não é de uma maneira egoísta, mas é quando se fala de amor próprio. Eu escutava muita gente falar que você deve ter amor próprio, que amor próprio é importante, não sei o quê, mas eu nunca entendia de fato o que significava ter amor próprio. Eu nunca entendia de fato o real significado da palavra, o real significado do que é se amar acima de tudo. E não é de uma maneira egoísta, é de uma maneira em que você começa a se priorizar, você começa a ver as coisas que você quer, que você gosta de fazer. Você começa a identificar que você é a pessoa mais importante da sua vida. E eu comecei a fazer isso com pequenas atitudes e com pequenas coisas. Eu comecei a fazer isso desde tomando um sorvete sozinha ou indo ao filme, assistir a um filme sozinha, como também a aprender a lidar com situações. Porque se você se ama muito, você não vai deixar que qualquer pessoa te magoe, você não vai se permitir a passar por qualquer coisa. E uma coisa que eu acredito bastante é que a busca do amor próprio a gente tem que cultivar cada vez mais, sabe? Porque independente do que a pessoa falar, independente do que a pessoa faça, aquilo ali não vai te atingir. E eu já fui muito atingida quando eu era mais nova. Eu não me aceitava muito, porque as pessoas ao meu redor sempre vinham com críticas pra mim, independente do que fosse. As pessoas, elas me julgavam demais e aquilo ali me atingia de uma forma que eu não conseguia visualizar. E eu comecei a cultivar o amor próprio olhando todos os dias pro espelho e analisando o quanto de coisa interessante, legal e bonita eu tenho, sabe? A me aceitar mais. Eu tenho um peito, meu peito não é nada demais, meu peito não é enorme, meu peito é, sei lá, pequeno, médio, sei lá, pequeno. Por muitos anos eu não me aceitei, meu sonho era botar silicone. Aí eu cheguei no momento da minha vida que eu parei e fiz, velho, sério mesmo que eu não tô me aceitando, porque A ou B não acha meu peito bonito, porque é pequeno, porque não combina com a roupa. Velho, não. Entre botar dinheiro de silicone e viajar, eu vou preferir viajar. A partir de algum momento que eu não esteja me aceitando, eu vou repensar em mudar a estética do meu corpo. Mas porque eu quero, não porque os outros estão impondo isso pra mim. Consegue entender o quanto isso é importante, o quanto isso é valioso pra você como pessoa? E aí tudo começa a fluir de uma forma diferente, sabe? Porque você não vai se permitir sofrer por qualquer pessoa ou por ninguém. Você não vai se permitir sofrer por nada nessa vida. E você vai começar a entender as situações, você vai começar a entender que muitas vezes existem os livramentos. E os livramentos, eles estão relacionados a tudo na vida, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente perdeu um grande amor, um trabalho, uma grande amizade, uma relação de parentesco muito grande, mas enfim, às vezes você não perde, você se livra. Eu aprendi em 2017 de uma pessoa muito querida pra mim que de amor e trabalho ninguém morre. Eu hoje entendo que muitas coisas aconteceram na minha vida, muitos ciclos precisaram ser fechados. E são ciclos que antigamente eu sofri que hoje em dia eu não sofro mais, que obrigatoriamente eles precisavam ser fechados. Isso não quer dizer que foi algo ruim. Pelo contrário, isso quer dizer que a partir do momento que não me faz bem, não vale a pena, sabe? A partir do momento que aquilo ali tira a sua paz, não vale a pena. E é quando você percebe que você não perde, você se livra, né? Que 2017 foi um ano muito generoso nesse meu aprendizado, nesse meu quesito para eu evoluir como pessoa, foi que dinheiro nenhum compra felicidade. E aí tem uma coisa que eu comecei a entender também, foi que dinheiro não compra felicidade. Ah, Rebeca, mas se você tivesse agora com dinheiro em Paris, ganhado a Mega Sena da virada, ai meu amor, eu estaria bem diva e plena aproveitando a minha vida, né? Mas o que eu tô falando
não é justamente só de você ter dinheiro, é porque dinheiro não compra felicidade de nenhuma forma. Eu passei por uma experiência em 2017 que minha vida era basicamente trabalhar, e todo o dinheiro que eu ganhava eu não conseguia usufruir. Então, a partir do momento que uma viagem você não consegue fazer um passeio divertido, você não consegue fazer nada, você começa a se tornar escravo daquilo. E não adianta quanto dinheiro você junte, os passarinhos estão animados hoje. Não adianta quanto dinheiro você junte, não adianta quanto dinheiro você tenha. Se você não souber usufruir, não vai servir de nada. E aí, se tem uma coisa que eu aprendi também, e que 2017 foi muito generoso e me ensinou, foi que você nunca, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, você nunca pode descontar seus problemas nas pessoas. Porque as pessoas não têm nada a ver com seus problemas. Todo mundo tem problema. E cada ser humano vivencia uma batalha diária a qual você não conhece. Então, sempre preze por ser gentil. Sempre preze por ser educado, sabe? Nunca chegue descontando seus problemas. E eu aprendi que também com um sorriso a gente consegue dar mais leveza para as coisas. Eu lembro que muitas vezes eu chegava para um lugar, a pessoa tava com aquela cara feia, assim, eu chegava dando um sorriso, bom dia, boa tarde, a pessoa conseguia retribuir. A não ser que fosse uma alma cebosa, né, bem com energia densa, que não conseguiria, mas aí já são outros 500. Nunca desconte seus problemas das pessoas, né? Sempre seja educado, sempre seja gentil, sempre. Eu não tô falando assim, é pra ser feito de capacho. Não, não é isso, porque ninguém é trouxa, né? A gente não quer ser trouxa. Mas quando eu me refiro a isso, é de você sempre levar coisas boas para as pessoas. Às vezes a pessoa tá num momento tão difícil da vida dela e você chega com carinho, com um sorriso. Claro que tem gente que eu não faço a mínima questão, isso é óbvio, né? São os embustes da vida. Mas eu tô falando daquelas pessoas que valem a pena. E diante de tudo que eu falei, eu comecei a analisar tudo pelo lado positivo das coisas, né? Sempre que alguma merda acontecia comigo, eu ficava pensando, velho. E aí eu comecei a analisar o lado positivo das coisas, entendeu? Não é porque minha vida estava complicada, não é porque algum problema surgiu que aquilo ali ia acabar comigo, não. Eu sempre tentava tirar algum aprendizado daquilo e isso me fez amadurecer bastante como pessoa. Outra coisa que eu aprendi muito, que eu não tinha essa ideia, essa concepção, outra coisa que eu aprendi bastante foi sobre agradecer mais do que pedir e do que reclamar. Agradecer sempre. E sempre procuro analisar as coisas boas que a vida me proporciona, sabe? Porque se eu ficar voltada num mundinho medíocre e pequeno de só reclamar, ou como uma vez eu ouvi, né, a pessoa falando, que 2018 venha pra gente se lamentar também. Gente, muda esse pensamento. Pense em crescer, pense em aprender a lidar com a situação da melhor forma, entendeu? Aprenda que se algo ruim surgir, vai fazer você crescer como pessoa, como profissional, ou seja, como for, entendeu? Não fica com essa cabeça de vou me lamentar, vou fazendo esse drama besta, enjoado, enfim, né? Tem gente que é muito dramática, e eu conversando com uma pessoa também muito importante pra mim, a pessoa falou algo que eu achei sensacional, né? Esse ano foi um ano sensacional, né? O ano que passou, na verdade, né? 2017 me fez conhecer várias pessoas incríveis. E um amigo meu falou, né? Demasiado drama. E outro amigo meu falou, velho, menos dramas e mais sorrisos. Eu vou levar isso pro resto da vida. E de fato, a gente se acaba se apegando a palavras, a pequenas atitudes, a pequenas coisas que acabam nos magoando e a gente cria um drama tão grande por aquilo, sabe? Ao invés de realmente lidar com a situação de frente. Espero que você consiga também ser mais transparente, né? E mais um aprendizado que a vida me deu e que uma pessoa especial também me passou, né? A gente precisa ser mais transparente uns com os outros. E essa transparência é de honestidade, de sinceridade, porque a gente fica naquele joguinho, sabe? Se a pessoa fala algo que você não gosta, você já muda a sua reação com a pessoa, muda o seu comportamento, espera que a pessoa perceba e a pessoa não vai perceber. É mais fácil você chegar e falar, eu não gostei do que você fez. Eu não gostei do que você falou. Né? Ser mais transparente. Diante de tantos desejos positivos que eu tenho pra você em 2018 e pra mim também, eu desejo mais do que tudo que você deixe pessoas e coisas que não te fizeram bem em 2017 e comece esse ano fazendo mudanças boas pra você. Porque não adianta você ir pro ano novo, né? Olhar os fogos, tá vestindo branco, rosa, amarelo, azul, enfim, achando que é uma cor, que guardar lentilha ou que, enfim, pular 7 ondas vai resolver. Tenha suas crenças, mas aprenda também a ter suas ações, para que você
né, quem faz o seu ano é você. Então, aprenda a tirar a bunda da cadeira para trabalhar, aprenda a lidar com as situações, aprenda a correr atrás, aprenda a tudo, sabe? Mude o pensamento. Se você tem esse pensamento de lamentação, mude. Comece a buscar coisas positivas, coisas boas, entendeu? Comece o seu dia de forma diferente. E se algum problema vier a surgir, analise todos os pontos do problema e não deixe que aquilo contamine você, não deixe que aquilo te consuma. Porque como minha mãe sempre diz, né? Tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte. Então, eu espero que seu 2018 seja um ano incrível e que seja o melhor ano da sua vida, né? É uma coisa que se 2017 foi o ano de Anitta e Pablo Vittar, que 2018 seja o nosso. Então, eu desejo tudo de melhor pra você e que eu espero que esse meu desabafo sirva de alguma coisa pra você também, tá? Porque 2017 foi um ano que me ensinou muitas coisas, eu aprendi muitas coisas e eu espero que 2018 nós possamos aprender juntos muitas coisas também, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, enfim, com o tempo tô melhorando os vídeos e aí em 2018 espero vir com mais conteúdos legais pra você, tá certo? Um beijo e até a próxima!